Salve galera tricolor, beleza? Vamos aqui para mais um giro semanal de notícias do nosso querido tricolor, nosso querido São Paulo Futebol Clube. E hoje a gente vai falar muito ainda sobre as polêmicas do clássico, né? Não tem jeito. Infelizmente não tivemos jogo do São Paulo essa semana, então não tem muito o que falar. A semana ficou toda muito pautada ainda nas polêmicas e agora principalmente com os áudios divulgados pela CBF, os áudios do VAR e do árbitro Ramon Abate Abel durante ali os lances polêmicos do clássico, tá? Mas antes disso eu vou falar algumas outras coisas também, vou dar algumas outras notícias e depois no final a gente fala um pouquinho aí sobre esses áudios, né? Que belos áudios, que absurdo, meu Deus do céu. Mas antes disso, então, eu quero pedir a força de vocês. Curte, compartilha, comenta aí no vídeo para me dar aquela moral. E quem não segue ainda, por favor, segue o canal aí. Não custa nada, mas vai me ajudar demais. Estou começando o canal agora, há pouco tempo. Tem muita coisa para melhorar ainda. E quanto mais eu conseguir a força de vocês, a ajuda de vocês, melhor eu consigo produzir os conteúdos e trazer aí notícias e um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Beleza? Tamo junto? Agora vamos lá então, iniciando aí uma semana meio triste, assim, vamos colocar, né? Sem jogos do tricolor. Apesar do sofrimento todo, a gente fica triste, a gente quer ver o São Paulo jogar, quer torcer. Então, ficar aí esse período sem jogo, eu falo por mim, assim, seleção brasileira e tal, isso aí pra mim já não me traz nenhum tesão de assistir há muito tempo. Mas esse período tem sido bom para o São Paulo, né? Para recuperar aí lesionados, fazer uma limpa no DM. Nós temos os 3 centroavantes ali com lesão ligamentar, que não tem muito o que fazer, só para o ano que vem mesmo. O Caleri um pouco mais avançado, já até vai começar a fazer um trabalho mais físico, mais em campo agora, mais ali diretamente ali com os demais atletas e tudo mais. Porém, vai demorar ainda bastante e só deve voltar realmente em 2026. Pessoas estão escutando o barulhinho aí, tá passando carro pra lá e pra cá, e também tá chovendo muito aqui em São Paulo. Infelizmente eu ainda não consegui comprar um microfonezinho legal para que esses sons aí externos não interfiram tanto no nosso vídeo. Até foi um pouco difícil gravar hoje porque aqui tá chovendo muito, o barulho da chuva aqui ecoa muito, porque aqui o local onde eu gravo é só a telha direto, não tem laje, então o barulho de chuva é muito forte também. Foi muito difícil a gente conseguir gravar o vídeo hoje. E quem é de São Paulo sabe, hoje aqui tá um caos, é chuva o dia inteiro. Então peço a compreensão de vocês com essa parte também, mas nós vamos melhorar. Isso aí vai melhorar em breve. Então, continuando aí a questão das lesões, né? O Caleri, a gente até tinha uma expectativa dele voltar ainda esse ano, no finalzinho do campeonato, mas provavelmente isso não vai acontecer, não deve nem ter necessidade disso. Então vão com calma aí e o Caleri só deve vir pro ano que vem. Rafael Tolói e Luan, que são aí os lesionados aí mais recentes e que devem voltar ainda esse ano. O Tolói está seguindo ali o cronograma normal, ele teve uma questãozinha ali, a lesão do Tolói foi posterior da coxa esquerda, se eu não estiver enganado, né? E a previsão é que ele retorne no próximo jogo, que é dia 16 contra o Grêmio. Já o Luan não tem previsão, é uma questãozinha no adutor direito que ele teve, não tem previsão de retorno e São Paulo soltou um boletim médico hoje, não soltou previsão para ninguém, mas a previsão do Tolói foi dada lá atrás, deve voltar no próximo jogo, assim esperamos, né? Então aí já adiantando, São Paulo sem jogo, só dia 16 aí a partida contra o Grêmio, e até lá o Crespo vai poder ajustar bem o time, a galera vai descansar bastante aí, não deve mais ter tantos problemas na zaga, pelo menos por enquanto, esperamos que assim continue. E vamos que vamos, semaninha de treino aí, tiveram uma folga estendida, né? Alguns jogadores viajaram, tem bastante estrangeiro aí, foram para seus países curtir com a família, mas já estão ali no treinamento novamente, no dia a dia, e esperamos aí que o Crespo consiga acertar e com esse descanso o São Paulo não morra no decorrer da partida, como aconteceu aí nos minutos finais contra o Palmeiras, que acabou tomando aquela virada, apesar dos erros de arbitragem e tudo que ocorreu. Mas não pode tomar tanto gol em tão pouco tempo. Isso aí a gente precisa falar, muita gente já falou, e eu também falei. Então a gente não pode colocar só na arbitragem ali, apesar de ter sido o ponto principal do clássico.
Fora isso, a gente tem uma coisa inusitada aí, né? O São Paulo divulgou agora aí quando que vai ter aqueles jogos na Vila Belmiro, aqueles famosos jogos aí que o São Paulo trocou aí o mando lá com o Santos mandou uns jogos aqui no Morumbi, e o São Paulo vai mandar alguns jogos lá, enfim, por N questões. E o São Paulo vai ter alguns shows aí agora no começo de novembro e vai mandar 2 jogos na Vila Belmiro. E serão 2 jogos seguidos, né? São Paulo vai ter 2 jogos seguidos como mandante. E infelizmente caiu justamente na época dos shows. E os 2 jogos serão lá na Vila Belmiro. São Paulo que raramente tem 2 jogos seguidos em casa aí pelo Brasileiro. Isso ocorreu lá em maio, quando o São Paulo teve a partida contra o Grêmio e contra o Mirassol, que foram no Morumbi em sequência, 2 jogos em casa. Mas no meio disso teve o jogo da Copa do Brasil lá em Recife contra o Náutico. Então foi seguido pelo Brasileiro, mas teve uma quebra ali desse jogo contra o Náutico, com uma viagem longa para o Recife. Agora seriam 2 jogos seguidos mesmo, sem nenhum jogo no meio ali, intercalando. Mas infelizmente aí um azarzinho para variar. São Paulo ultimamente não está dando sorte com praticamente nada. Justamente nessa semana que o São Paulo vai ter 2 jogos em casa, será a semana que vai ter shows no Morumbi. É uma pena, porque poderia ser numa semana que tivesse 2 jogos fora, por exemplo, aí não teria influência nenhuma. Mas paciência, vida que segue, São Paulo vai jogar lá na Vila, tem toda a condição de vencer qualquer adversário que seja em qualquer lugar, desde que jogue com vontade, desde que jogue com afinco, voltando aí os principais jogadores, principalmente os mais experientes aí que a gente espera que façam jus ao grande salário que recebem. Então vamos ver como é que vai ficar aí esse time de São Paulo nesse retorno e nesses jogos na Vila Belmiro. E esperamos que a nossa torcida se comporte legal lá. Não vamos querer pagar na mesma moeda que a torcida do Santos fez aqui, até porque a torcida do São Paulo não é dessa forma, né? A gente sempre foi conhecido por ser uma torcida aí com princípios diferentes, e eu espero que isso fique provado mais uma vez aí com esses jogos que nós vamos mandar na Vila Belmiro. Preservem lá o patrimônio do Santos e tal, não vamos se igualar o tipo de pessoa que fez aquele monte de vandalismo aqui no Morumbi e no entorno do Morumbi também, né, no metrô e tudo mais, tá certo? Fora isso também falaram-se um pouco sobre o FIP, né? O FIP de Cotia, foi falado um pouco sobre isso, tá voltando um pouco à tona esse assunto. Muita gente falando questão do valor, que é valor baixo por 30%, o período, pode ser que o São Paulo não consiga recomprar lá na frente, ou que os valores fiquem muito caros para isso. E realmente eu acho o valor muito baixo, de 250 a 300 milhões, né? O valor é baixo, bem baixo mesmo, porque estão pretendendo vender. Tem outros problemas que muita gente já colocou com relação a esse FIP, mas o que eu queria colocar aqui é uma coisa que eu já falei até num outro vídeo que eu gravei antes, né? Eu tenho uma experiência bancária aí de algum tempo, e a parte do mercado financeiro em si, tá? Isso que eu acho também muito delicado. Tudo que já falaram aí corroboro, eu acho o valor baixo, eu acho tudo muito obscuro ainda, preciso entender muitas outras coisas. Eu perguntei no meu outro vídeo sobre o Marinakis, né, se ele teria participação ou não, como seria. Dizem que não, mas não dá para ter essa certeza aí 100%. Seria mais investidores nacionais, enfim. E algumas outras questõezinhas aí. Mas o mercado financeiro, principalmente quando você fala em regulamentar pela CVM, há de se ter muito cuidado. A CVM é um órgão muito sério, é um órgão muito rígido, é um órgão muito duro com relação às suas regras e normas ali. E no futebol a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? Não estou falando só da diretoria do São Paulo, mas em geral os dirigentes de futebol, eles são assim muito obscuros, tem muito jogo de interesse por trás. Então a gente está falando de base, de jogadores jovens, vendas desses jogadores. Então você tem o interesse do próprio jovem, você tem o interesse dos pais, o interesse do empresário, o interesse do clube que vende, do clube que compra. Aí você vai colocar em cima de tudo isso também o interesse da Galápagos, que vai estar intermediando esse fundo, o interesse dos investidores dentro do fundo. Então é muito jogo de interesse, e a gente sabe que o futebol ele não é tão transparente.
Então eu temo muito que possa acontecer algum grande escândalo no futuro com relação a isso daí, se realmente passar, se realmente esse FIP entrar. Eu acho muito difícil que algo desse porte dentro do futebol consiga passar ileso a grandes conflitos de interesse, tá? Eu acho esse um grande problema. E aí isso pode acarretar em problemas severos aí, um escândalo grande, manchando muito a imagem do São Paulo Futebol Clube e trazendo problemas talvez ainda maiores do que essas soluções paliativas que estão querendo implementar agora, como essa questão do próprio valor em si, mas a questão da gestão ficar ali a cargo da Galápagos, algo mais profissional. Mas a gente sabe que na prática dificilmente vai funcionar bem assim, né? Ou você acha mesmo que o presidente, o diretor, os empresários, eles realmente vão aceitar tão simples assim, não ter gerência nenhuma, não apitar em nada sobre a gestão lá? Essa é muito inocente para acreditar que de fato vai funcionar dessa forma. Então a questão do FIP é bem por aí. Eu tenho um vídeo mais completo que eu fiz no meu canal um tempo atrás. Ali eu confundi um pouco ali FIP com FDIC e tal, não ficou muito legal essa parte, mas o vídeo em si ele é bem bacana para quem quer entender melhor como que funciona um FIP, o que é um FIP, tá? Depois busquem aí no meu canal, é um vídeo anterior que eu fiz há umas 2, 3 semanas atrás. É um vídeo bem bacana para entender legal como que funciona o FIP, né, da ótica assim, do mercado financeiro mesmo. Algumas questões que ninguém está comentando por aí, tá certo? E fora isso, então agora vamos para o que realmente interessa, aí, o que realmente pegou essa semana, o furdunço todo, que foram as polêmicas, os áudios do VAR. Eu até anotei aqui, porque é difícil, é muita coisa para a gente lembrar certinho o que foi falado em cada áudio, né? E eu vou começar primeiro pelo pisão do Gomes no Tapia, aquele pisão que o Tapia cai, né? Tem um braço primeiro, o Tapia cai, e aí o árbitro fala lá que foi sem querer, que, né? Foi tudo sem querer, né? Pelo visto, coisa incrível. Mas ele fala que o Gomes foi pular, né? E o jogador ali estava caindo e ele não tinha onde aterrissar, então ele acabou aterrissando em cima do Tapia. E aí você vê, assim, a incoerência já nesse lance, porque você percebe que o Gustavo Gomes ele estica a perna, ele não faz nenhum movimento de recolher, de tirar ou de evitar aquele choque. Então pode ser que de início realmente tenha sido dessa forma, mas ao perceber que ia atingir, ele aproveita ali e já dá aquela esticada de perna e deixa a mesma perna. Então deveria ter sido punido com um rigor um pouquinho maior ali naquela situação. E, se eu não me engano, não foi dado nem falta, eu acho, esse lance. Não deu cartão, deu falta, não deu nada, se eu não estiver enganado. Então já começa daí o problema. Depois teve a assolada do Andrés no Marcos Antônio, né? Que dos lances de expulsão é o que está sendo mais discutido, mais debatido de uma maneira geral, onde o juiz fala que foi sem querer, que ele pega a bola e na sequência acaba atingindo a canela. E até me chama a atenção que ele fala que o contato na canela não é pleno, né? Isso acho que é o VAR que fala, né? O contato não é pleno. O que seria o contato pleno? Já começa daí. Mas entra na mesma história do Gustavo Gomes. Ele percebe que passou ali, ele não tenta recolher o pé. Ele vai com o pé na canela e depois ainda termina com um pisão, aonde tem sim uma intensidade ali. Ele termina com um pisão e com força e tudo mais. Ele poderia ter recolhido o pé, poderia ter evitado, mas ele prefere terminar ali todo aquele gesto com o pé até o final e o pisão. Então eu não concordo muito com essa questão aí, só porque pegou a bola antes, acabou, né? Porque tá parecendo que é isso. Não, como pegou a bola antes, o resto do lance não importa. Que ele continuou no movimento, que ele fez o movimento do pisão. Então não concordo com essa observação aí de que, não, porque pegou na bola, tá tudo certo. E tem muito jornalista bom, renomado, concordando com isso, porque agora viu que pegou na bola. Enfim. Aí depois vem pra mim o lance da cotovelada, que pra mim é o lance de expulsão mais claro, na minha visão, tá? A cotovelada, eles falam também que foi sem querer, e que o jogador estava levantando, que o Gomes estava levantando e acaba atingindo sem querer com o cotovelo no nariz do Tapia, que sangra e tudo naquele momento. Você percebe na jogada que assim,
O Gustavo Gomes, ele dá até um pulo, cara. Ele tá arqueado com o braço aqui no alto e ele dá um pulo aqui. Ele dá um pulo, ele dá uma leve saltada justamente para pegar a força do cotovelo aqui. Um salto, e ele não mexe o tronco, não é que ele faz assim, ele tá aqui e ele levanta o tronco, não, ele continua na mesma posição e pula e volta na mesma posição. Assim, absurdo. Você olha o lance, tá lá, e ele nem sai da posição, ele acerta a cotovelada e continua na mesma posição, como que ele estava levantando. Então ele tinha que levantar, naquele momento levantar e tá em pé. Não, ele não levanta, o tronco dele não mexe, ele dá um salto. Ele dá um salto para acertar o cotovelo, acertou, o sangue rolou lá e tudo do Tapia, mesmo assim, nada fizeram. Eu vou deixar o pênalti por último, tá? A parte do pênalti eu vou deixar por último, porque é o principal, o mais absurdo. Aí agora, mais recente, divulgaram o áudio com relação à falta no lance do gol, né? A falta no lance do primeiro gol do Palmeiras, que ele fala que o jogador de São Paulo já estava caindo, e fala que o braço foi um braço de referência, aonde claramente você vê ali o braço, ele joga o braço por cima aqui, né, e abraça aqui, e o Tapia não estava caindo em momento nenhum. A queda acontece depois que a bola é rebatida, depois que o Gomes consegue tirar a bola. O Tapia tenta disputar a bola o tempo todo, mas aí a partir do momento que o Gomes sobe nele, impede ele a subir, o Gomes sobe e tira a bola, aí sim é que ele cai. E o juiz fala que não, que foi um braço de referência, os dois braços aqui, em cima do ombro do Tapia, é um braço de referência. E fala que ele já estava caindo, sendo que na imagem você pode ver que não é isso que acontece, né? Então, todos esses lances eu vejo como lances passíveis de alguma interpretação, apesar de eu entender que o árbitro errou em todos eles. Vamos falar que é clubismo, pode falar à vontade, mas eu entendo que o árbitro errou em todos esses lances. Mas são lances que são passíveis de interpretação, sim. Tem visões e visões aí sobre esses lances. E a grande maioria acha que o juiz errou, mas tem um ou outro aí que vai falar que o juiz acertou. Então, mas são lances que tem como justificar de alguma forma. Agora o lance do pênalti, a gente vai voltar naquela, não tem justificativa, né? O juiz simplesmente deixou de aplicar a regra. Ponto. Ele deixou de aplicar a regra. E se ali, do jeito que eles falaram ali, não dá para entender, porque não dá para dizer que é desconhecimento de regra, porque é um juiz com emblema FIFA, um juiz experiente, um juiz que em outros jogos marcou faltas em situações como aquela, então não dá para dizer que é desconhecimento da regra. É o não cumprimento da regra, pura e simples assim. Para mim, inclusive, é um erro de direito, deveria até ser passível de anulação da partida, porque ele simplesmente deixa de aplicar a regra, e são 3 lá dentro do VAR na cabine, mais o juiz de campo. Só os bandeirinhas de campo que estão fora dessa, né, quarto árbitro e tal, mas os 3 que estão na cabine, mais o árbitro, assim, deixar passar uma situação daquela, não dá nem pra mensurar ali o quão ficou feio e também estranho toda aquela situação. Esperamos que esse árbitro seja realmente rigorosamente punido, não só ele como o do VAR, que não seja só um afastamentinho aí durante a data FIFA, né? E que realmente São Paulo consiga que seja atendido o pedido de que esse árbitro não apite mais jogos do São Paulo, nem ele e nem o árbitro do VAR, porque é um absurdo o que esse árbitro fez ali. E esse árbitro também não deveria mais apitar jogos do Palmeiras, tá? Não é por nada não, porque não é a primeira nem a segunda vez que esse árbitro faz alguma coisinha ali que dá uma favorecida pro Palmeiras. Se é de propósito não, se o que é, cara, eu não sei. Mas realmente, de alguma forma, a pressão exercida pelo Abel, pela Leila, pela instituição, enfim, não sei, tá surtindo efeito no seu Ramon Abate Abel. E ele tá aí pendendo sempre a balança pro lado dos porcos aí. Tá certo, pessoal? Então, vou passar uma régua nesse assunto. Vamos seguir, final de semana vem aí. Semana que vem volta aí as partidas do São Paulo. Então vamos voltar com foco em cima das partidas, em cima dos jogadores, em cima da tática, enfim. Eu espero que a gente não precise ficar
toda hora falando só de arbitragem, porque o assunto ficou chato no fim das contas, né? Muito tempo falando sobre isso. Futebol não é só isso, não é sobre isso, apesar de que faz parte, mas não é só isso, não é sobre isso. É muito jogo de cena, muito jogo de interesse. Não sei se vai melhorar, porque eu não sei a quem interessa melhorar, e se interessa melhorar, né? Mas a gente espera que mude bastante. Concordo com a profissionalização da profissão da arbitragem, para que eles possam de fato se dedicar, estudar e estar 100% concentrado ali para fazer o que é certo dentro da arbitragem. O valor que eles ganham, claro, a gente vai comparar com os jogadores de futebol, com os contratos de futebol, realmente fica discrepante o que o árbitro ganha, mas de maneira geral, pensando na população, por exemplo, do Brasil, no povo brasileiro, os árbitros eles ainda têm um ganho muito bom e muito acima da média da grande maioria dos brasileiros, né? Mas se a gente for comparar com os jogadores, realmente seria interessante eles terem aí um ganho melhor e terem mais condições de trabalho, mais segurança para trabalhar, né? Eu acho que isso é o principal, tá certo? Tomara que realmente o presidente da CBF cumpra mais uma promessa que ele colocou aí, que para 2026 a prioridade maior vai ser a profissionalização da arbitragem. Eu acho que isso vai ajudar, não vai ser a solução 100% dos problemas ainda, né? A gente precisa uma renovação nos árbitros também, pegar uma galera sem tanto vício aí para poder apitar. Assim, eu não sei, é muito difícil a gente opinar. Qualquer coisa que a gente fale aqui agora pode trazer um grande problema, mas eu torço para que o futebol brasileiro melhore o quanto antes. A gente ama futebol, adora futebol, cresci a minha vida inteira viciado em futebol, não só no São Paulo Futebol Clube, é meu time de coração, sempre vou defender com unhas e dentes, mas eu sempre gostei do futebol como um todo, sempre acompanhei o futebol como um todo, e ver o rumo que o futebol tem tomado agora realmente é muito triste. Mas tá certo, galera, vamos que vamos. Desejo aí um bom final de semana a todos, e semana que vem estamos de volta aí com o vídeo completo. E acompanha o meu canal, que durante a semana, conforme surge alguma coisinha, alguma notícia, algo extraordinário, eu tô sempre postando aí pra vocês no shorts, no vídeo rápido, comentando. Valeu, falou, tamo junto!